Oi pessoal, meu nome é Tamara, eu sou líder da Avenida de Corporate Venture Capital, Venture Building na Natura Latam, e eu tô aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre como que a gente se destaca e cresce em uma carreira de inovação. Então, para a gente poder começar, eu queria contar um pouquinho para vocês, né, o que eu faço hoje, como que eu construí a minha carreira, considerando que eu iniciei, né, toda a minha jornada dentro dessa avenida de inovação, né? Então, desde o começo da minha carreira profissional, eu já estive envolvida dentro dessa jornada. Então, contar um pouquinho para vocês como foi essa curva mesmo de aprendizado, de crescimento, de evolução, né? Então, eu tenho mais de 4 anos aí de experiências em desenvolvimento de soluções digitais, né? Principalmente usando ferramentas de design thinking, startup, agile. E é interessante contar que eu me formei, né, em 2017 e durante essa minha jornada, né, após a minha formação, eu sempre tive o interesse de empreender, né? Então, desde a época da minha graduação, eu tinha essa vontade de empreender, tinha esse anseio, né, de buscar por alguma coisa que fosse mais para esse lugar. Durante a minha graduação, eu sou engenheira química por formação. Eu sempre estive envolvida em projetos e programas que voltavam para desenvolvimento de soluções mais inovadoras, empreendedorismo, inovação. Fui do movimento Empresa Júnior por mais de 3 anos, né? Fiz um intercâmbio nessa área também, então o período que eu morei fora no Canadá durante a minha graduação foi também voltado para isso. Então, esse anseio, essa vontade de empreender, ela já era muito latente em mim. Só que eu sentia que eu não tinha casca, né? Querendo ou não, a gente estava acabando de formar. Eu venho de uma faculdade pública, né? Então, na faculdade pública, a gente tem muito o foco e o caminho, querendo ou não, para poder seguir carreira acadêmica ou ir para a linha de produção, né, principalmente no ramo de engenharia. Então, empreender não era uma opção, né, e aí eu tinha muito aquele desconforto, aquele caminho, pô, o que eu vou fazer agora? E aí, casou muito com uma chamada que a Natura lançou em 2018, que foi o Coragem Natura, que foi um programa de empreendedorismo que a Natura desenvolveu em parceria com a Ace Cortex, que ela selecionou 20 empreendedores ao redor do Brasil inteiro para a gente desenvolver 4 startups dentro do ecossistema da Natura. E eu fui uma dessas 20 selecionadas, a gente teve mais de 22 mil pessoas inscritas, e foi uma jornada assim que a gente brinca que foi uma MBA que a gente recebeu e não pagou para poder vivenciar, porque de fato a gente teve essa jornada de ponta a ponta, né, sobre o que é empreender, partindo desse momento de desenvolvimento, né, de soluções a partir de problemáticas reais, né, do mercado e que estão muito latentes dentro do ecossistema da Natura. E durante esses 20 meses eu empreendi no mercado de saúde, né, então eu cofundei a Cecília, um bot de saúde preventiva, que hoje apoia as nossas consultoras e representantes da Natura a se prevenirem de doenças crônicas não transmissíveis. E foi muito bacana vivenciar essa jornada de ponta a ponta, porque foi um ambiente em que a gente trabalhava com autogestão, né? A gente tinha esse espaço muito disponível para poder errar e aprender durante a jornada. E um ponto que eu sentia muita falta quando eu formei, que era construir essa casca, conhecer gente, né, que tinha os mesmos propósitos, os mesmos valores que eu, para poder empreender em conjunto, foi o que o Coragem, querendo ou não, me trouxe como oportunidade, né? E não só no desenvolvimento nesse lugar de inovação, que é o ponto que a gente está falando aqui, mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe disso ao longo do nosso papo hoje, mas também no olhar genuíno para a diversidade, né? E o quanto a diversidade ela é importante e uma grande alavanca para a gente realmente conseguir construir inovação da maior forma possível e da forma mais potente que a gente possa entregar. Então, minha jornada aí dentro desse mundo de inovação começa lá durante a graduação, né, escolhendo muito estar dentro desses projetos, estar envolvida com programas e atividades extracurriculares que focavam nisso. No final da minha graduação, eu já entrei direto para o programa que teve aí a atuação durante 20 meses. E no final do programa, eu entrei como coordenadora numa cadeira de Business Innovation dentro da Natura, para olhar especificamente para desenvolvimento de projetos de inovação, mas com o cunho focado para o nosso modelo comercial. Então, tinha muita conexão com a nossa rede de consultoras, tinha muita conexão com esse lugar de projetos mais estruturantes, mas que tinham esse cunho de inovação e que levariam, né, no decorrer dos anos, a Natura para um próximo patamar. E aí, no final do ano passado, eu recebi esse desafio, né, essa oportunidade de começar a olhar mais para essa estratégia que a Natura tinha
de se relacionar de uma forma um pouco mais profunda com o mercado de startups, do mercado de inovação, e que entraria, de certa forma, aí dentro desse lugar de desenvolvimento mesmo, né, de venture capital. Então, o primeiro braço ali do que seria no futuro o nosso CVC, né, o nosso Corporate Venture Capital. A gente faz investimento em startups desde 2020, então é bastante recente, né? O mercado também de CVC no Brasil ele é recente, por mais que nos Estados Unidos, Europa, a gente vê esse movimento há mais de 50 anos. E recebi esse desafio num primeiro momento para olhar especificamente para a Avenida de Ventures, e no segundo semestre do ano passado já com esse olhar um pouco mais expandido para poder liderar os nossos projetos que focavam em Venture Building, então Corporate Venture Building, e depois também Venture Capital e M&A. Então, esses três veículos de inovação, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês depois também, eles vieram também dentro desse meu desafio aí, pensando nessa minha jornada até os dias de hoje. E aí eu trouxe toda essa história, óbvio que para também vir de um lugar de que é possível, né, a gente começar inovando, e óbvio que eu parto de um lugar de muitos privilégios também, né, não só o privilégio de ser uma mulher branca, mas também de ter tido a oportunidade de focar muito nos estudos para poder alcançar essa jornada, que entendo que sim, foi mais acelerada, mas também para dar essa visibilidade de que a gente tem muito espaço para trabalhar com a inovação e de que a inovação também é um lugar que as grandes empresas estão olhando, né? Então, o profissional de inovação é algo que todas as empresas de fato precisam para levar essas empresas para um próximo patamar, porque querendo ou não, as escolhas que elas fizeram, né, no passado, que as trouxeram até hoje, não vão ser as mesmas escolhas que farão com que elas cheguem em uma outra possibilidade de negócio. Então, para a gente poder começar aqui realmente falando sobre inovação e sobre como é ser um profissional de inovação, como trilhar uma jornada dentro desse meio, existe um ponto importante, né, para alinhar, que é a gente tem a posição mais ingrata do mercado e das empresas, né? Quase tudo que a gente faz aqui não vai dar certo e quase tudo não vai ser notado ou não vai ter um impacto tão relevante assim no negócio. Essa é uma notícia que eu tenho para trazer para vocês. Só que existe uma boa notícia em relação a isso também, né? Que é as empresas elas nunca precisaram tanto de times de inovação que conseguem hackear os sistemas, que conseguem questionar a status quo e que de fato vão transformar essas organizações em novos negócios, né? Negócios futuros, inovadores e disruptivos, que é onde todo mundo quer buscar, onde todo mundo quer trilhar. E aí, para a gente dar um pouco dessa visibilidade mesmo, né, do que a gente tem aqui em mãos enquanto oportunidade, sendo profissionais de inovação, eu trouxe aqui essa notícia da Exame, que fala que o quanto que esse é um dos profissionais mais buscados, né, no mercado de 2023, né, no geral, no mercado este ano. Então, quando a gente analisa alguns números, né, em 2022, por exemplo, o Brasil ultrapassou a marca de 7 mil corporações e 25 mil startups colaborando entre si em um processo de inovação aberta. Então, olha o quanto que é potente esses números, né, e o quanto que a gente de fato está falando de uma transformação que foi muito acelerada até pelo que a gente viveu em pandemia, porque de fato a gente viu o mundo mudando muito em 2 anos e as empresas precisaram se reestruturar para isso, né? Como que eu posso me preparar para que futuramente, caso um novo marco como esse aconteça, eu esteja cada vez mais preparado para essa mudança. Então, o papel desse profissional de inovação tem um pilar super importante pensando nesse movimento também, né? E em 2022 a gente teve aí no nosso país o maior relacionamento possível em Open Innovation a partir desses números. Então, de fato, a gente está falando que é um ambiente muito promissor, né? E a gente se especializar nesse mercado, querendo ou não, traz a gente essa oportunidade de estar preparado para o que o mercado do futuro também está buscando e está de olho, né? Então, para vocês terem um pouco mais de visibilidade sobre o que se espera desse profissional de inovação, eu trouxe aqui para vocês uma lista, bullet points de fato, de soft skills e hard skills que a gente pode tanto nos desenvolver quanto buscar, seja através de um curso de extensão ou realmente em programas de mentoria, se conectando com profissionais que já atuam nesse mercado de inovação também, para a gente poder se desenvolver e estar cada vez mais preparado para esse mercado. Então, pensando aqui em soft skills, né, a gente tem um pilar de resiliência e adaptabilidade, né, como um ponto super importante. Eu costumo dizer, né, que resiliência tem uma linha muito tênue com saúde mental. Então, como que a gente cuida da nossa saúde mental, mas se mantendo resiliente, considerando que esse ambiente ele é extremamente incerto
ele muda o tempo todo e a gente tem que estar preparado para essas mudanças também. Como é que a gente aprende a aprender e tem bastante criatividade, né? Então é um ambiente que sim, é promissor para as pessoas criativas, mas a criatividade também pode ser aflorada, desenvolvida, né? Porque no fim das contas a gente tem que sentar nesse lugar de aprendizagem mútua, né? Lifelong learning sempre, para a gente sempre estar focado ali em se desenvolver e conseguir buscar por essas oportunidades que estão aí ao nosso redor. A inquietação, né? A experimentação e ser curioso. Então é um ambiente que sim a gente tem que fazer mais perguntas do que ter respostas, né? Então aquele perfil que acaba tendo muita certeza, muita clareza do que tem que ser feito, provavelmente esse perfil não está atuando com a inovação. Porque o ambiente de inovação, exatamente por ser incerto, a gente tem muita dúvida, né? A gente não sabe como que a gente vai trabalhar, quais são todas as respostas, pelo contrário, a gente fica nessa busca, né, nessa jornada infinita, utilizando de inúmeras ferramentas para ajudar a gente a descobrir essas soluções, né, descobrir essas respostas, mas muitas vezes a gente está com muito mais perguntas do que respostas, né, dentro do nosso dia a dia. Orientação a dados está muito conectado com esse tópico anterior, porque se a gente tem muita pergunta, hipóteses, né, de respostas não podem ser o nosso ponto, né, o nosso North Star Metric ali. A gente realmente precisa de dados, né, estarmos orientados a dados, de muitas pesquisas, muita pesquisa qualitativa, com o cliente no centro, para a gente realmente conseguir encontrar, né, as respostas que a gente está buscando. A empatia, né, a gente fala muito sobre a dor do cliente, se colocar no lugar dele, né, então nesse meio de inovação, a gente de fato precisa desenvolver a empatia para a gente conseguir ter o olhar mais sistêmico, mais aguçado sobre o que é a dor do outro, porque não necessariamente é a nossa dor, né? Então a gente precisa estar nesse lugar de fato de muita empatia. Disposição ao erro, isso é uma desconstrução importante que a gente precisa focar, principalmente quando a gente considera grandes empresas, grandes corporações que fazem mais do mesmo há muitos anos, né? Por exemplo, a Natura, a gente está falando de uma empresa de mais de 50 anos, que tem inúmeros, né, formatos de burocracias e desafios ali que a gente precisa questionar, mas que a gente também precisa estar para pensar o erro, porque num ambiente de inovação, se a nossa liderança, né, se os nossos pares, eles não estão alinhados de que a gente vai errar, a gente fica nessa necessidade de acerto e que muitas vezes ela não vai acontecer, né, porque é do erro que sai a maioria dos nossos aprendizados. A capacidade de execução e determinação. A determinação é uma palavra que eu gosto muito porque exatamente por a gente estar muito aberto para o erro, muitas vezes a gente não vai ter essas respostas, né? Então é importante a gente se manter determinado nessa jornada e estar muito apaixonado pelo nosso problema e não necessariamente pela solução que a gente está desenvolvendo. Porque essa solução, se a gente colocar no mercado, pode ser que o nosso cliente não queira aquilo. E a gente precisa fazer o que a gente chama nesse mercado de inovação, que é pivotar, né? Remodelar, reprocessar, escolher e desenhar novas soluções. Mas a gente tem que ter muita clareza desse problema, né? E estar apaixonado por esse problema, porque a gente vai estar determinado, né? A nossa jornada vai ser para realmente buscar por essas soluções que resolvam essa dor latente que a gente mapeou. E aí, sobre hard skills, para a gente passar um pouquinho mais rápido aqui, né? Se eu pudesse trazer aqui mais como insights para vocês, de metodologias, ferramentas para vocês buscarem aprender mais sobre, são basicamente, né, o Design Thinking, o Lean Startup e o Agile, né, dentro de métodos ágeis cabe aqui um mundo de oportunidades também. Quando eu falo de data, eu estou falando mais de ter esse feeling mesmo, né, da orientação a dados que está lá nas soft skills, mas como se basear nisso. Então, ter esses conhecimentos de ferramentas que podem ajudar a gente na análise de dados, ter muito contato, né, com tendências e novas tecnologias, então estar muito atento a isso no mercado também traz para a gente um conhecimento técnico importante. Comunicação e Business e Service Design como um todo, né, que também são metodologias e ferramentas que podem apoiar bastante aí a gente nessa jornada e se preparar melhor como um profissional de inovação. E aí eu trouxe aqui também algumas mentalidades, na verdade, 6 mentalidades para a gente poder aprofundar sobre a liderança dentro desse mercado de inovação também. Porque quando a gente senta nesse lugar de querer se desenvolver como profissional de inovação, a gente também vai alcançar esses patamares de liderança, né, à medida que a gente for ganhando mais maturidade nesse mercado. Então tem alguns pontos aqui importantes também para a gente poder falar que estão mais conectados com mindset de liderança de inovação.
né? Então, o primeiro deles é o pensamento 360. Então, é importante a gente ter essa visão do todo, a gente entender contexto, intersecção, interconexão dos sistemas, né? Principalmente a gente sentando numa cadeira de uma grande empresa, do que é estratégia para a empresa também, onde a empresa gostaria de estar em X anos, para a gente também tomar essas decisões de inovação no dia de hoje. A versatilidade, né, intelectual, então esse lifelong learning, essa necessidade de realmente estar o tempo todo se desenvolvendo, aprimorando, buscando por informações, né, desenvolve esse interesse, essa expertise, estar sempre curioso, são importantes ferramentas também para poder se desenvolver nesse patamar enquanto liderança, né, nesse mercado. Um profissional extremamente humilde, né? Então, como eu comentei anteriormente, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então, esse lugar de questionamento, de escutativa, distante mesmo, né, desse lugar de verdade absoluta, isso é importante para a gente enquanto líderes do mercado de inovação, porque sempre vai ter espaço para aprendizagem, né? Então, a gente realmente tem que estar sempre disposto a aprender, a se desenvolver muito nesse lugar de humildade, de escutativa. O respeito à diversidade e às adversidades. Então, como eu comentei anteriormente, né, querendo ou não, o Coragem, que foi essa oportunidade que eu tive, minha porta de entrada na Natura, me desenvolveu muito com esse olhar e com esse espectro, porque, querendo ou não, eu tive contato com diversidades muito maravilhosas, assim, que me trouxeram, enquanto pessoa e profissional, esse desenvolvimento, esse olhar mais aguçado, mas eu realmente estimulo e indico que tanto profissionais quanto líderes desse mercado, a gente realmente tenha essa clareza e esse respeito a essa diversidade e a diversidade, porque aquela inovação profunda de fato, que transforma realidades, que questiona status quo, de fato ela parte de um lugar diverso, né? A empatia e colaboração, então como a gente já falou aqui um pouco também, essa visão de customer centric, né, que a gente de fato está olhando para a dor daquele cliente, ela é super importante, então a gente tem que de fato ter espaço para ter essa construção empática e colaborativa, né, para estimular a criação de novas soluções, sempre com foco no cliente, com a sua respectiva dor. E por último aqui a resiliência e a abertura ao erro, né? Então tudo aqui muda o tempo todo, como a gente comentou, né? Então é um ambiente sim de muitas incertezas, de muitas dúvidas, que pode mudar o tempo todo, mas a gente também precisa cuidar da nossa própria saúde mental dentro dessa jornada, considerando até esse ponto que eu falei anteriormente, né, que a linha é muito tênue entre a resiliência e a nossa saúde mental. Então aqui, de uma forma mais resumida, alguns bullet points para a gente ter na nossa cabeça sobre pilares e oportunidades para a gente poder atacar. Então, diversidade, a frente de experimentação, a nossa disposição ao erro, estarmos e sermos sempre orientados a dados, essa frente de customer centric que a gente de fato desenvolve, né, esse olhar mais aguçado para o cliente, a frente de resiliência e empatia são pilares aqui, indicadores importantes para a gente ter no nosso radar, para a gente buscar por soluções em diferentes perspectivas, em diferentes formatos, que vão nos ajudar cada vez mais a estarmos preparados para sermos profissionais dentro desse mercado. Mas quando a gente fala de inovação, muita coisa cabe aqui dentro, né? Então, inúmeras oportunidades cabem dentro do mercado de inovação. Então, eu trouxe aqui, nesse slide, um pouco da visão para vocês de quais são veículos e oportunidades que a gente tem aqui de Open Innovation para a gente poder trabalhar, né? Então, aqui dentro, eu até vou contar um pouco também sobre onde está mais a minha expertise, mas a gente tem aqui espaço para poder atuar em diferentes formatos, diferentes perspectivas, algumas com desafios mais complexos, outras com menos, mas todas com bastante oportunidade de atuação. Então, alguns veículos aqui que a gente tem dentro de Open Innovation, né? Então, a gente consegue trabalhar com cultura e atividades em comunidade, né? Então, essa parte mais de relacionamento com a comunidade, relacionamento com o ecossistema empreendedor, com o ecossistema de startups, né? Que é o que a gente fala de inovação aberta, querendo ou não, a boca do nosso funil, estando nesses ecossistemas, tendo essa cultura inovadora dentro das grandes empresas, que a gente de fato começa a fazer esses clubes, né, entre as grandes empresas e startups e empreendedores do mercado, que é basicamente a premissa da inovação aberta. As parcerias, né, que é o primeiro step que a gente consegue construir com uma startup, com um empreendedor de mercado, né? Então aqui a gente fala sobre as partnerships, que é de fato a gente conseguir construir o primeiro laço, a nossa conexão com essas startups, para que elas possam resolver dores latentes
que a organização tem. E ao invés delas resolverem isso da forma prática, pragmática que elas costumam fazer, elas de fato fazem isso através de parcerias estratégicas com essas startups no mercado. Isso nos dá a oportunidade de ir para o próximo step, que são as POCs e os MVPs. Então, dentro de POCs e MVPs, é de fato a gente conseguir construir provas de conceito, mínimos produtos viáveis, né, das soluções dessas startups no mercado, com as problemáticas que as grandes empresas têm e começar a fazer esse link, essa oportunidade para poder atacar. Desafios em Open Innovation, então, são as chamadas abertas que a gente costuma falar, né? Então, vou dar um exemplo de Natura. A gente fez uma chamada aberta no ano passado que foi super interessante, que foi no mercado de well-being, né, de bem-estar, focado em resolver essa dor latente de bem-estar dentro da rotina feminina. Então, quando a gente tem esse desafio, a gente lança ele para o mercado, nessas chamadas abertas, buscando soluções, empreendedores e startups que estão dispostos a ajudar a gente a resolver essas problemáticas. Programas de aceleração, né, que focam em 2 ganhos, basicamente, né? Óbvio que tem um ganho para dentro da organização, ligado à cultura, relacionamento com o mercado e também esse lugar, né, de que essas startups aceleradas, elas têm uma oportunidade de resolver essas dores latentes também da organização. E quando a gente olha para as startups, tem uma super oportunidade também de desenvolvimento, porque a gente está falando, querendo ou não, de acelerar, né, essas startups através das capabilities do Smart Money que a organização que lidera esse programa de aceleração tem construído. Bom, pessoal, e agora, nesses 3 últimos pilares aqui de veículo de inovação, são de fato os que estão sobre o meu guarda-chuva de liderança na Natura. Então, quando a gente fala sobre Corporate Venture Building, a gente está falando de diferentes ferramentas e oportunidades para a gente criar novos negócios dentro do ecossistema das grandes empresas, das grandes corporações. Então, aqui dentro cabe programas de empreendedorismo, programas de aceleração focados em startups early stages, que são as startups mais recém-nascidas, né, que têm ali uma baixa maturidade comparado até em tempo de existência, enfim. E a gente tem aqui alguns diferentes, né, jornadas e oportunidades para a gente poder atacar, sempre com ferramentas de Venture Building, né, que são essas ferramentas que nos apoiam a sair de problemáticas, oportunidades e chegar em novas oportunidades de negócios para a gente poder atacar, né, como o que a gente chama de business units, que são as unidades de negócio dentro das grandes empresas. E aí os 2 últimos, Corporate Venture Capital, que é o CVC, né, que basicamente é ali o Venture Capital, o braço de investimento, né, nessas startups, nesses novos negócios em que as grandes empresas podem atacar também. E o M&A, que basicamente se trata de aquisição de fato, né? Adquirir novos negócios, adquirir novas startups que também entram para dentro dessas organizações como novas unidades de negócio, como novas business units. E foi pensando em todos esses veículos de inovação, em todas as oportunidades que a gente tem aqui dentro para começar a trabalhar dentro do mercado de inovação, que a Future Dojo desenhou esse novo modelo aqui de atuação, que é o curso de Business Innovation. E aí, basicamente, né, a gente tem aqui 6 veículos diferentes, 6 pilares específicos que a gente consegue trabalhar e estudar pensando nesse novo modelo de atuação. Então, a gente parte do que a gente chama aqui de Toolbox, né, Innovators. Então, quais são essas ferramentas, mesmo box de ferramentas que a gente consegue atacar pensando em inovação? O que é essa base mesmo que a gente precisa desenvolver para ser, de fato, profissionais que atuam no mercado de inovação? A segunda delas é o Business Fundamentals. Então, quais são esses fundamentos de negócio que a gente também precisa desenvolver, que a gente também precisa atacar para ser especialista no mercado de inovação? Oportunidade de arquitetura, né? Então, quais são, de fato, essas oportunidades, arquétipos aqui que a gente consegue trabalhar e consegue atacar, também pensando em se desenvolver como profissional de inovação. O Business Design, que está mais focado, na verdade, em metodologias e ferramentas de Service Design, de Design Thinking, que são metodologias que eu até já trouxe nos nossos slides anteriores aqui, também para poder desenvolver, né, o nosso olhar. Project Management já está mais focado, de fato, de ponta a ponta na construção desses projetos de inovação e na gestão desses projetos de inovação. Então aqui a gente está falando mais das metodologias ágeis, né, que elas são ferramentas essenciais para a gente conseguir acelerar e entregar valor através da inovação. Business Engagement, então quais são estratégias de engajamento de negócios também, que a gente também pode se apropriar e se ajudar, tanto na jornada de desenvolvimento de projetos, quanto no pilar de cultura e desenvolvimento dessas avenidas de inovação dentro das grandes empresas.
Então, tudo isso aqui são ferramentas importantes que a gente de fato precisa se desenvolver para ser cada vez mais um profissional redondo quando a gente fala sobre inovação corporativa e Open Innovation. E para a gente poder já caminhar aqui no final da nossa Masterclass, eu trouxe essa visão aqui da pirâmide de Maslow, porque eu gosto de fato muito de trabalhar com inovação tendo esse olhar, porque assim como eu disse anteriormente, né, a gente tem um desafio importante como profissional de inovação de estimular a empatia e sempre estar sentado nesse lugar de fato de realmente conseguir sentir a dor desse nosso cliente. E tem um outro ponto importante também para a gente poder olhar quanto profissionais de inovação, que é a acessibilidade, no olhar de dar acesso mesmo. Porque realmente as ferramentas de inovação trazem para a gente uma oportunidade gigantesca de gerar impacto positivo, de transformar realidades, de questionar status quo e de fato fazer a diferença no mundo. Então, a pirâmide de Maslow, ela vem de um lugar de fato para a gente poder se questionar, sabe? Quando a gente está desenvolvendo soluções, quando a gente está criando soluções inovadoras, a gente realmente está pensando em quais são as necessidades básicas dessas pessoas que vão receber essas soluções, né, dos nossos potenciais clientes. A gente está olhando para essas necessidades psicológicas que eles têm, a gente está olhando também para essas necessidades de autoatualização. Então, ter muito essa visibilidade de jornada, até para a gente poder construir soluções que sejam mais adeptas, né? Adeptas aos nossos clientes, adeptas às nossas soluções e que realmente tem aqui na nossa mão uma oportunidade de realmente transformar essas realidades e de gerar esse impacto positivo. E aí, para a gente poder terminar, eu trouxe aqui uma frase que eu gosto bastante, da Maia, que fala sobre as pessoas, né? As pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Então a gente também tem esse desafio aqui na nossa mão de conseguir realmente gerar experiências, né? Gerar oportunidade, desenvolvimento para os nossos clientes, para os nossos stakeholders, para os outros colaboradores, nossos pares dentro das grandes empresas e sempre estar nesse lugar de provocação, de questionamento, de estar nesse lugar de status quo. Eu trouxe alguns livros como inspiração para vocês estudarem, enfim, começarem aí a jornada de vocês dentro desse mundo de inovação. Então, alguns aqui interessantes, né? O Lean Startup, que também já atua, né, específico para essa metodologia que eu falei anteriormente. A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo é um livro super bacana pensando em metodologias ágeis, no Scrum. O Sprint aqui e o Isto É, Design Thinking de Serviços, já pensando nas metodologias de Service Design e de Design Thinking, em alguns para a gente poder também estimular esse lado nosso mais empático e também essa conexão do pessoal com o profissional, que é o Monge Executivo, muito nesse lugar de liderança. A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro fantástico, eu indico para todo mundo, porque realmente ele é muito transformador nesse lugar da vulnerabilidade e da importância da gente ser vulnerável também. E Essencialismo, ajudando a gente aí, querendo ou não, a fazer algumas escolhas potentes dentro dessa jornada. Super obrigada por estarem aqui com a gente até o final dessa Masterclass. É um prazer gigante compartilhar um pouquinho aí dessa jornada com vocês. Aqui estão os meus dados, meu Instagram, meu LinkedIn. Fiquem super à vontade, né, de entrar em contato comigo, tirar dúvida, estou super à disposição. E espero encontrar com vocês aí nessa nossa jornada dentro dessa movimentação no mercado de inovação. Um super prazer. Um beijo!